Olá, nós estamos aqui na nossa segunda semana, na aula 2, para darmos prosseguimento às nossas aulas virtuais, as nossas instruções que serão dadas por aqui toda semana, para que vocês possam acompanhar bem o material que está aí na sua apostila e resolvendo aí as questões, né, de maneira mais facilitada. Então, de repente, ficou alguma dúvida, você pode seguir aqui as nossas orientações e acompanhar aí também as orientações diretamente com os seus professores na sua escola, tá bem? Na semana passada, nós vimos aí um pouco sobre o texto instrucional. Tá? O texto instrucional tem o objetivo de instruir, de ensinar o passo a passo, de ensinar você a fazer alguma atividade, tá? Como, por exemplo, você seguir o passo a passo de um jogo, aprender a montar um quebra-cabeça, aprender a instalar algum equipamento que de repente você comprou para sua casa, de repente comprou um televisor, comprou um celular, comprou um micro-ondas, sei lá, algum aparelho que precisa de seguir os passos de uma instalação, por exemplo. Então, o texto instrucional tem esta finalidade. Tá? Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre anedota. Tá? Anedota é todo e qualquer tipo de texto, tá, que tem a finalidade de provocar o riso, tá, de fazer uma análise aí de uma situação do nosso cotidiano, seja ela uma análise de acontecimentos que estão dentro da nossa casa, na nossa escola, na rua, acontecimentos que estão atrelados aí aos acontecimentos do mundo, no mundo da política, da economia, né? Então é muito importante também esse tipo de texto, porque às vezes a gente pensa, o texto instrucional tem a finalidade apenas de fazer a gente rir sem um objetivo. Não, ele estabelece faz uma crítica também social, então a gente tem que saber ler muito bem esse texto para que a gente possa entender o entorno, o acontecimento, a crítica que está sendo levantada ali naquele momento, tá bem? Então, agora nós vamos aí para a nossa apostila, para a semana 2. Nós vamos lá para a página 6, tá? Abra já a sua apostila aí na página 6, na semana 2, e vamos acompanhar aí a leitura do material que se encontra na apostila sobre anedota, tá? Aí, recapitulando, vamos já pegar aí em recapitulando. Você já viu esse tema no ano passado, no volume 3 do PET que você já estudou. Mas o objetivo aqui é a gente recapitular, né, mostrar para você que a anedota é uma narrativa curta, tá? Ou seja, é um texto pequeno, pode se dar por meio de uma piada, pode ser uma tirinha que você encontra, normalmente são textos curtos, tá? Que apresentam diálogos, textos que apresentam diálogos e situações cotidianas curiosas ou engraçadas, tá? Então, aquilo que está no nosso cotidiano, falei para vocês, está na nossa casa, está na rua, está na escola, está em acontecimentos do nosso dia a dia, tá? Então, quem escreve anedota tem que ser uma pessoa que reflete muito bem, né, que observa muito bem os acontecimentos dessas situações, desses locais, e transforma aquilo numa piada. Então, veja bem que não é simplesmente uma piada por si só. Às vezes ali ele vai promover uma reflexão para a gente pensar também nas nossas atitudes. Tá? Mas a gente vai ver alguns exemplos aí para vocês entenderem melhor. Continuando aqui na leitura, agora é o momento de mostrar o que você aprendeu. Então, leia os textos com atenção para realizar as atividades. Tá? Já vamos chegar aqui para fazermos as nossas atividades, tá? Mas antes, eu quero aproveitar aqui e mostrar aí para vocês, tá? Mais um outro texto, uma outra situação, tá? Um exemplo de uma piada, que é uma anedota. Veja lá uma piada, essa piada número 2 aqui, que nós vamos ver. O menino quebrou a vidraça da casa do vizinho ao jogar bola. O dono da casa pegou o menino pelo braço e disse muito furioso: moleque, por que não vai ajudar o seu pai? O garoto respondeu com a maior cara de pau: mas já estou ajudando, meu pai é o dono da vidraçaria. Veja bem, aqui o menino
Ele tirou uma onda com a cara daquele homem, né? O pai dele era o vidraceiro, né? O dono da vidraçaria, e ele já estava ajudando quando ele quebrou a vidraça ali da casa daquele homem, tá? Então, esse aí é um exemplo de uma piada, né, em que nós temos aí um texto curto, como nós vimos ali na nossa breve explicação, tá? Agora nós vamos voltar aí para a nossa apostila, tá? Vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Nós vamos, então, voltar aí para a nossa apostila para nós realizarmos a nossa atividade, tá bem? Na leitura aí de atividades, nós temos o texto abaixo, é uma anedota. Leia-o para realizar as atividades. Uma pergunta oportuna. O pequeno aluno pergunta ao seu mestre: professor, o senhor seria capaz de punir alguém por algo que ele não fez? O professor responde: evidentemente que não. Completa o aluno: ah, bom, fico aliviado com isso porque eu não fiz a minha tarefa de casa. Veja bem, que a pergunta do menino ao professor, ela foi intencional, né? Como ele não tinha feito a tarefa de casa, ele não fez alguma coisa. E veja a pergunta do menino para o professor, se ele seria capaz de punir alguém por algo que ele não fez. Lógico, o professor, sem saber do que se trata, o professor deu uma resposta óbvia. Como é que eu vou punir alguém por algo que ele não fez? A resposta é não, né? Algo que o menino emenda ali, né? Ele fica aliviado porque ele não fez a tarefa. Logo, segundo a resposta do professor, ele não seria punido, tá? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma questão. A primeira, aqui nesse primeiro momento, nós temos aqui a fala do menino. E vejam bem que a fala dele vem entre aspas. Essa fala entre aspas, essa pergunta que o menino faz, tá? É uma pergunta que vem aqui entre aspas para mostrar que essa é a fala do menino. Pois depois, na sequência, nós temos a resposta do professor. Evidentemente que não, né? Também vem entre aspas para mostrar que é a fala do professor. E logo na sequência, quando completa o aluno, essa fala dele vem novamente entre aspas. Então, essas aspas aqui, tá? Poderia ser aspas, poderia ser um travessão, tá? Para mostrar a fala do personagem, ou seja, de quem está falando. Tá ok? Vejam bem, aí na sequência nós temos uma explicação do dicionário para o que é uma anedota. É bom que você aprenda também a usar o dicionário. Se você tem um dicionário aí na sua casa, já pegue o dicionário, vai lá, procura pelo termo anedota. Veja como é que o dicionário traz essa explicação. Cada dicionário traz uma explicação de um modo um pouco diferente. Aqui, no exemplo, nós temos uma explicação de um dicionário do Google, um dicionário virtual, mas se você tem um dicionário físico aí na sua casa, vai lá e procura para saber como é que vem explicando. Tá? Vamos ver aqui então. Anedota. Substantivo feminino, que é a anedota. Então, substantivo, anedota é o nome de uma coisa, né? E é feminino porque é a anedota. Nós temos duas explicações para o termo anedota. A primeira, o que é uma anedota? Particularidade curiosa ou jocosa, que é a mesma coisa, tá? Que acontece à margem dos eventos mais importantes e, por isso, geralmente pouco divulgada de uma determinada personagem ou passagem histórica. Tá? Uma particularidade curiosa que acontece em alguma situação. E a número 2, por extensão. Narrativa breve de um fato engraçado ou picante. Veja bem que aqui, nessa anedota de cima e na outra que eu acabei de ler para vocês, tá? Elas se encaixam mais nessa número 2, tá? Narrativa breve
de um fato engraçado ou picante, tá? No caso aqui, o menino quebrou a vidraça do vizinho e disse ali que já estava ajudando o pai dele, porque o pai dele era um vidraceiro, né? Então, e aqui nessa outra, um menino que pergunta pro mestre se ele seria capaz de julgar ou de culpar alguém por algo que ele não fez, tá? Então vejam bem que tanto essa quanto a outra, elas se encaixam nessa número 2, tá? Narrativa breve de um fato engraçado ou picante. Semelhantes, conto, episódio, historieta, piada, tá? Então, os contos, episódios, as piadas podem se encaixar aqui nesse gênero anedota. Muito bem, vamos à pergunta. O verbete acima, o verbete é toda a explicação aqui da anedota, tá? O verbete acima apresenta 2 significados para a palavra anedota. Qual dessas definições se aplica ao texto que você leu acima? Acabei de fazer um comentário aqui com você. O número 1 ou o número 2, tá? Não basta colocar 1 ou 2 aqui, tem que colocar qual dos 2 se encaixam melhor aqui e fazer um breve comentário. E é bom para você já aprender a escrever, desenvolver o texto. Isso mostra que você realmente entendeu, tá? Faz isso bastante caprichado e depois, na hora de apresentar, de fazer a entrega lá para o professor, você vai fazer com uma letra caprichada, com um texto bem escrito, tá? E isso é bom para você. Não espere do professor somente, o professor vai me dar uma nota boa ou não, tá? Faça para você aprender mesmo a desenvolver bem um texto, tá? Questão número 2, no texto, uma pergunta oportuna. Alguns trechos foram colocados entre aspas. Marque a opção que indica o que esses trechos representam. Você vai marcar qual delas aí. Esses trechos representam palavras desconhecidas, uma ironia, ou são as falas das personagens? Qual delas, tá? Já fiz aí o comentário com você também. E o texto terminou com uma fala do aluno. Pense e escreva como o professor poderia responder a esta fala para resolver esta situação. Vejam bem, vamos voltar aqui no texto. Ah, bom, fico aliviado com isso porque eu não fiz a tarefa. Então, aí, responde o professor. Você poderia colocar aqui na sequência. Qual seria, no seu ponto de vista, a fala do professor para essa resposta do aluno? Tá? É isso que você vai desenvolver aqui nessa questão número 3. Tá? E a questão número 4, observe o título do texto e responda. Por que a pergunta do menino foi uma pergunta oportuna? O que é ser oportunista? Né? Ser oportunista não é quando você, de repente, quer se aproveitar de uma situação para se livrar de um erro. Vejam bem, que o menino, ele sabia que ele havia cometido um erro, ele deixou de fazer a sua tarefa. E aí, ele encontrou ali uma pergunta oportuna, como diz o texto, o título do texto. Tá? Quer dizer, ele estava procurando ser oportunista, encontrar uma oportunidade para se safar de alguma coisa que ele não fez de legal, de um erro que ele cometeu. Tá bem? Então, nós vimos aqui hoje a explicação para a anedota. Desenvolva suas atividades, faça bem feita essa atividade e, no momento oportuno, você pode entregar essa atividade para o professor aí na sua escola, tá bem? Um abraço para vocês e na semana que vem a gente vai se encontrar aqui novamente com um novo tema que nós iremos trabalhar, tá bem? Um abraço e até a semana que vem.